Na última ceia, o pastor João Paulo estava aqui, então eu fiquei de folga, porque ele estando aqui, eu falei, então você prega, e ele estava ansioso para pregar, e, e eu fiquei de folga. E já estou bastante de folga. Mas todas as vezes que eu olho na palavra de Deus, eu sempre estava me levando a um texto, e esse texto é um texto que eu tenho pregado. Eu preguei já esse texto várias vezes, eu preguei em outras igrejas, mas eu sempre olhando para esse texto, e eu comecei a ler esse texto já pensando em pregar. E começou a vir outras coisas que eu via nesse texto, e, e foi aí que... Tenho tanto medo de derrubar isso aqui, porque para mim dá... E eu comecei a enxergar nesse texto uma, uma coisa. Eu sempre olhava, via uma coisa nesse texto que eu conseguia tirar uma coisa daqui, uma coisa dali. E eu falei assim, eu vou pregar esse texto com o tema uma só coisa. Porque é o que eu via no texto. Então eu quero compartilhar essa coisa que eu encontrei no texto com os irmãos nesta noite. Então, nosso texto é 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura da sua palavra. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, e chegado o credor para levar é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas vazias, ou emprestadas vasilhas, e a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em toda aquela vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esse lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha. Então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vai, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Querido Deus, nós precisamos tanto do Senhor, precisamos da tua graça, da tua misericórdia, para trazer uma mensagem para o teu povo. Teu Espírito nos ilumina nossa mente, nosso coração, a nossa boca, para que tudo que falarmos, Senhor Deus, glorifique o Senhor e edifica a tua igreja, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, quando o Senhor Jesus ensinava na casa de Marta e Maria, Marta não se conteve com a atitude de Maria e interpela o Senhor Jesus, dizendo: ordena Maria que me ajude a servir. Ela não conseguia entender a atitude de Maria. Senhor, ordena Maria que me ajude a servir. E Jesus disse, depois de dizer mais alguma coisa, eu estou resumindo, diz: uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. E Marta tinha que ouvir isso da boca de Jesus. E diz que esta não lhe será tirada. Lucas 10:42. Marta, Marta, você está preocupado com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e essa coisa não lhe será tirada. São coisas que nunca ela iria perder. Em Mateus capítulo 8, versículo 8, um centurião disse a Jesus: apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele precisava tanto da presença de Jesus, da operação, de um milagre de Jesus, e ele encontra com Jesus, e ele chama Jesus, Jesus fala: eu vou lá. Ele falou: não é necessário, eu quero uma palavra. Apenas manda, ordena uma palavra, que eu creio no poder do Senhor. Apenas uma palavra. Eu não sei como está aqui, você chegou nesta noite aqui, talvez você está precisando apenas de uma palavra. Uma palavra no teu coração, mas uma palavra que vai fazer diferença. Como esse centurião que disse: apenas uma palavra, e eu sei que o meu rapaz, o meu servo, será curado. Mas tem um outro lado de ver a coisa. Em João capítulo 21, versículo 2, Jesus disse a Pedro: que te importa os outros? Segue-me tu. E quando Jesus disse, parecia Pedro estava preocupado com muitas coisas, com os outros discípulos, que aconteceria. Ele falou: que importa? Segue-me tu. É direcionando para uma coisa só que Pedro precisava. Segue-me tu. Uma coisa só. Que ele precisava se preocupar. Era com ele. Não importa os outros. Eu vou cuidar de todos. Mas segue-me tu. Não olha para o lado. Não olha para quem está certo, quem está errado, quem já fez, quem deixou de fazer. Segue-me tu. Procura a tua vida ser colocada diante do altar do Senhor. Segue-me tu. Procura renunciar todo o seu passado, a sua vida de antes. Segue-me tu. O texto que lemos me despertou a pensar num tema. Que é esse tema? Uma coisa só, ou uma só coisa. E quero compartilhar nessa noite, olhando para esse texto, tirando 3 coisas: um clamor, uma botija de azeite, um milagre. Um clamor, uma botija de azeite, um milagre. Primeiro, um clamor. Quando nós falamos em clamor, nós sempre vemos na nossa mente que texto? Jeremias 33, 3. Clama-me, ou invoca-me, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama-me, ou invoca-me.
como diz a nossa tradução aqui. Invoca-me e responder-te-ei. É um Deus que se permite a ser clamado. Ele diz, clama-me. Você está com um problema? Você está pensando em algo que está te incomodando? Clama-me. O clamor no tempo oportuno. O clamor que é necessário enquanto temos essa condição de clamar. Nós estamos vivendo ainda, parece o crepúsculo disso, de um tempo em que ainda temos condição de clamar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz, tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, e isso é realidade, não há tempo de clamar, não há projeto, não há mais nada o que se possa fazer. Nós temos o tempo de clamar, e o tempo de clamar é hoje. Clama a mim e responder-te-ei, disse o Senhor Deus. Aquele discípulo dos profetas, ele não tinha mais tempo de clamar. O tempo dele se foi. Passou o tempo dele. Ele não podia negociar a dívida que ele deixou. Ele não podia fazer nada, ele tinha uma dívida e deixou e partiu desse mundo. Não tinha como fazer mais nada. Ele não podia fazer nada por ele não podia fazer nada pelos seus filhos, ele não podia fazer nada pela sua esposa, ele não podia fazer absolutamente mais nada. E isso a palavra de Deus diz, tudo que você puder fazer é hoje. O teu clamor a Deus, a solução dos seus erros, dos seus pecados, nós temos aqui ensinado dia a dia, e por isso acho muito importante a questão do culto, o andamento do nosso culto, que nos leva à adoração a Deus, que nos leva à gratidão, nos leva ao reconhecimento dos nossos erros, à contrição. É um andar em que nos instrui a fazer hoje. E nós temos nas nossas mãos a condição de clamar hoje. E aquele discípulo, ele é um exemplo para nós hoje, porque ele não tinha condição de fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas o discípulo dos profetas, ele tinha apenas uma coisa. Não o que ele pudesse fazer, mas ele tinha uma coisa. E é por isso que, olhando nesse texto, comecei a ver isso. Ele tinha uma coisa. E essa coisa foi usada pela mulher quando chegou no profeta. E clamou ao profeta. Quando ela foi clamar, ela pegou essa coisa. Ela disse, tu sabes que ele temia ao Senhor. Glória a Deus. Tu sabe que ele temia ao Senhor. Olha que diferença. Aquele homem não podia fazer nada pela sua dívida, não podia resolver problema nenhum. Aquele homem estava morto. Mas a mulher ainda invocou uma coisa que ele tinha, que ele viveu, que ele deixou o seu legado, que era temia ao Senhor. E o profeta sabia disso, não havia dúvida nenhuma. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor.
Temor do Senhor, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. O princípio do saber, temer o Senhor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, fala de tudo. Você deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer ao Senhor. Todas as coisas que você tem que fazer, teme a Deus. O resultado é esse: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. É importante temer a Deus. Jó passou por provação a ponto de perder bens, de perder filhos, de perder a saúde. Mas o que Deus diz sobre Jó? Jó era temente a Deus. Temente a Deus. Salmo 34, versículo 7 diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor de quem? Daquele que o teme. Não é acampa ao redor, como se prega hoje em dia. Pode ir que os anjos do Senhor vai te guardar. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Daquele que o teme e os livra. Uma coisa para cada um de nós. É uma coisa que fica nessa mensagem para cada um de nós. Temei a Deus. Temei a Deus. O que está faltando, o que a gente vê nos absurdos que está acontecendo, é falta de temor a Deus. E não tem jeito de colocar um basta nisso aí, porque é um negócio profetizado que no final do tempo, pastor Estevão pregou esses dias aqui o quê? Lucas 18:8. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E se não tem fé, como vai ter temor? Aquela mulher viveu numa casa onde o seu marido temia o Senhor. Ela se agarrava nisso. O Senhor sabe que o meu marido temia o Senhor. E é interessante isso, que quando ela saiu, ela, para buscar ajuda, que os filhos dela, até pela lei, ia ser levado como servo, por causa da dívida, e ela saiu a buscar solução. Ela não saiu para qualquer lugar. Ela não buscou qualquer um. Ela saiu no rumo certo. Mas uma coisa que nos ensina bastante, nas aflições, no tempo de angústia, onde é que você busca a solução? Onde é que você vai? Qual o parâmetro que você tem dentro de casa para buscar o lugar certo, que é o Senhor, que é a presença de Deus, que é, no caso, a mulher buscou o profeta. Sabe as coisas direcionadas, sabe as coisas que está no coração, que está na mente, que está na nossa vida, que nós fomos ensinados assim, não tem o que errar, nós vamos buscar a Deus. A nossa solução está em Deus. Aquela mulher saiu da sua casa e seus passos foram em direção àquilo que ela tinha ouvido sempre do seu marido. E aí um grande desafio para nós, homens. Que mensagem você está passando para a pessoa que vive ao seu lado todos os dias? Que mensagem você está passando para a pessoa que, se você partir, ela vai continuar?
aquela mulher sabia onde ia, sabia o que fazer. E nós não somos desculpáveis quanto a fazer diferente. Se fazemos diferente, estamos errados, porque é assim que as coisas de Deus funcionam. É desse jeito que temos que fazer mesmo. É quando, se acontecer de nos faltar, aquelas pessoas, mulheres, filhos, as pessoas que nós tivemos contato, tivemos vida com ela vai andar como nós ensinamos, como nós testemunhamos em vida. Porque para a sepultura onde vais, não há mais o que você testemunhar. Não há mais testemunho depois de morto. Jesus disse a parábola do rico e Lázaro, e o rico lá no inferno resolveu clamar, mas não tem mais tempo de clamar. Eu quero ir, eu tenho 5 irmãos, eu quero ir até lá. Não tem mais tempo. O que os irmãos têm que fazer enquanto tem vida, tem a palavra de Deus. Ouçam. Ouçam. Não deu enquanto é vida testemunho, agora eles têm que estar correndo atrás da palavra de Deus. Então, irmãos, cabe a nossas mãos, a responsabilidade dessa palavra de, peraí, o que é que eu estou passando para minha família? O que é que eu estou passando? O que vai ficar como exemplo? Ou minha família, a partir do momento em que eu sair dessa terra, minha família se desgoverna tudo, não sabe para onde vai, não sabe como buscar quando entrar numa situação de necessidade. Segundo ponto, uma botija de azeite, versículo 2. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Já havia aqui uma disposição do profeta. Ele já estava pensando no que poderia ajudar aquela mulher. E em seguida, dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Dize-me o que tens em casa. Não tenho nada. Ela estava precisando de ajuda. Foi ao lugar certo, o profeta, disposto a ajudá-la. Mas daí o profeta pergunta de alguma coisa que ela tem em casa e ela também diz: não tenho nada. Nada. Nada senão uma botija de azeite. Quando se diz nada, não tenho nada em casa, o que significa nada? Nada pode significar a insatisfação com aquilo que tenho. Estou insatisfeito com aquilo que tenho. Então, tenho nada. Nada pode significar proteção daquilo que eu possuo. Você tem alguma coisa para oferecer? Não, não tenho nada. Está protegendo aquilo que possui. Ou nada pode significar falta de fé. Eu não tenho nada para oferecer que vai fazer mudança. O que eu tenho não vai mudar nada na minha vida, na vida de ninguém. Então veja o que nada pode produzir. O que você tem? Traga isso para nós.
O que você tem que pode oferecer para acontecer algo? Nada. E você sabe que nós somos bastante motivados a dizer que nós não temos nada? Se eu falar assim, e nós experimentamos muito isso, se eu falar assim, nós temos uma certa dificuldade, porque nós estamos em campanha de missões. Aí, estamos em campanha de missões. No que você pode ajudar nessa campanha de missões? Para nós alcançar um alvo, o de missões mundiais foi R$3.000. Talvez em missões nacionais nós podemos pôr R$3.000 também. Então, o que você tem? Tem nada? Eu não tenho nada. Talvez a resposta de você, a primeira resposta sua, sem orar, eu não tenho nada. Jesus quer te salvar. Jesus quer salvar a sua vida. Jesus quer salvar a vida da sua família. O que você pode fazer? Eu não posso fazer nada. Posso ajudar em nada, nada. Não posso ajudar em nada meu vizinho, não posso ajudar em nada meus parentes, eu não posso ajudar em nada. Porque nada é aquilo que é a primeira resposta nossa. Nada. Uma botija de azeite é tudo o que tenho. Bom, botija de azeite é tudo o que tenho, diz ela. Uma botija de azeite pode fazer muita diferença, mas até então ela estava pensando no nada. Mas uma botija de azeite, quando há disponibilidade em nós, pode fazer diferença. O que você tem, o que você pode fazer, o pouco que você acha tem, ou quase o nada que você pode ter, faz muita diferença quando há disponibilidade. Ainda que achamos que nada possamos aprender com aquela viúva. E ela falou assim, eu tenho apenas uma botija de azeite, mas ela pega a botija de azeite e fala, olha aqui o meu nada, toma aqui o meu nada. Eu estou oferecendo para o Senhor o que eu tenho, o nada. Toma aqui o meu nada. É isso que ela fez. Uma botija de azeite nas mãos do profeta é o seu desafio. É o grande desafio. O grande desafio para você. E aí aquela mulher foi grandemente desafiada porque o profeta diz, pede vasilhas aos seus vizinhos. Vai e pede vasilha ao seu vizinho. Para quê? Para que vasilhas vazias? Pedir vasilhas. E uma questão de fé ainda, foi desafio de fé. O profeta fala, não poucas, hein? Vai e pede vasilhas. Então ela saiu para pedir vasilhas. É interessante que aí entra a questão de relacionamento. Porque você chegar numa casa, pedir vasilhas para o seu vizinho, ele sabendo que você está com certa dificuldade, só não tocar a campainha, a gente já fica ali, já vem, o que será que é? Daí ela chegar e pedir vasilhas. Mas ela encontrou, ela tinha
na sua vizinhança, o bom coração daquela turma para com ela. Porque esse tempo aqui é muito pouco demais. Vou encher essas vasilhas logo. A vizinhança que ela tinha. É interessante, não tem relato bíblico, eu vou considerar que não aconteceu, de questionar. Para que você quer vasilha? Por que você quer? E por que você quer tantas? Mas foram entregando vasilhas para ela. E a questão da fé dela é que ela pegou suficiente do que ela pôde pegar. Daí tem mais um desafio de fé, um desafio daquilo que ela tinha nas mãos. Entra no teu quarto ou entra na tua casa, fecha a porta sobre você e sobre teus filhos. Então, até agora, ela estava participando com os vizinhos. Olha, então, eu preciso de vasilhas para um projeto que eu tenho aqui, um desafio que eu tenho. Arrumou as vasilhas. Ele falou, agora não é mais com os vizinhos, agora é você. Com seus filhos. Entra e fecha a porta. Agora é dentro. É o seu íntimo com Deus. Irmãos, tem muitas coisas que nós compartilhamos. Vamos para a igreja, vamos orar, pede oração. Mas existe um momento em que é você fechando a porta do seu quarto. É você e os seus da casa. É você sozinho com Deus. É como um Pai Nosso, né? Entra no teu quarto, fala com teu pai secretamente, e ele que te ouve secretamente te recompensará publicamente. Fala com seu pai. Ela entrou no seu quarto. Vasilhas vazias. E aí é fé. O que eu vou fazer com essas vasilhas? Se ela não acreditasse que ali era uma orientação do profeta de Deus. Se ela não entendesse que ali ia manifestar o poder de Deus. Ela não botava os filhos, posicionava o filho e falava, você vai dar as vasilhas aqui, e o outro vai pegar a vasilha. Porque o profeta falou assim, vai enchendo e colocando do lado. Um filho dava uma vasilha vazia, ela enchia, dava para o outro, depositava lá no lugar. Deita o azeite em todas as vasilhas. Foi isso que o profeta falou. Deita azeite em todas essas vasilhas. Mas que azeite? Ela continuava com as vasilhas vazias. Ela continuava com aquelas vasilhas vazias. Enquanto ela não começou a despejar azeite. E aí que é maravilhoso. Como está o nosso coração? Nós estamos esperando o quê? Para receber de Deus o suprimento da nossa necessidade, a nossa vida. Será qual é a fé que nós temos de entrar no nosso quarto e falar, Senhor, comece a encher, porque é tudo que eu preciso. Comece a manifestar no meu coração, na minha vida, tudo aquilo que eu estou precisando. E ela começou então a olhar naquelas vasilhas vazias, só aquela botija única, uma só botija. Qualquer um de nós ia falar, mas como que eu vou encher tudo isso aqui com uma botija só, se eu só tenho uma? Mas então ela começa
a fazer. Porque muitas coisas nós só terminamos porque começamos a fazer. Mas ela creu e começou ali uma grande linha de produção. Enchia, passava para outro guardava. Uma linha de produção. Enchendo vasilhas vazias. Que agora vazia cheia. Não dá vontade de dar uma glória a Deus? Não dá vontade de dar aleluia? Do nada. Não tinha. Era nada o que eu tinha. Agora estou enchendo vasilhas. Enquanto havia vasilhas, o azeite não parou. E assim aconteceu. Uma botija de azeite apenas. Muitas botijas de azeite cheias. O suficiente. E aí nós vamos ao terceiro ponto. Que é um só milagre. Um só milagre. Versículo 7 diz assim: Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. O que você pensa numa situação dessa, de um só milagre que aconteceu na vida daquela mulher, do nada que ela tinha, que transformou em vasilhas cheias de azeite, e quando ela chega no profeta e diz, olha, aconteceu isso, e o que eu faço? Ele falou, vai, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Irmãos, aqui nós vemos uma coisa fantástica, um milagre só, quitou o passado, quitou a dívida, acabou com o problema do passado, e ainda abriu a esperança, abriu a suficiência do futuro. Falou, se você paga a tua dívida, não vai ter mais dívida, teus filhos não vão ter mais problema, e você vive do resto. Esse milagre nos leva a pensar num evangelho tão poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14, se os irmãos colocarem aí, eu até gostaria que vocês lessem. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Um só milagre, resolvendo o problema do passado e dando vida para o futuro. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. A salvação consumada na cruz nos leva a ver um milagre, apenas um milagre, que realizou em nosso favor. Apenas um milagre, realizada pelo único Deus vivo e verdadeiro. Único Deus vivo e verdadeiro. No livro de Oséias, capítulo 13, versículo 4, diz assim: Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Ele é o único Deus, apenas um Deus, o único Senhor, o único que nos deu vida e acabou com a vida do passado,
com a dívida que tínhamos. Em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus nos amou e enviou o seu único Filho. Está vendo como está tratando de uma coisa só? Está tratando de um Deus todo-poderoso, um Deus criador do céu e da terra, um Deus soberano, um Deus que é dono de tudo, um Deus que sustenta todas as coisas com tuas mãos, um Deus que pode te dar alívio completamente, pagar a dívida do passado e te dar uma nova vida para o futuro, com um milagre só, que é o milagre do seu grande amor, da sua graça maravilhosa. É um milagre da salvação eterna por Cristo Jesus na cruz. Seu único Filho, Ele nos enviou para nos salvar do pecado. E esse pecado entrou através de um homem também. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Pode ler também. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E é por isso que todos pecaram. É por isso que todos precisam de uma graça só. É por isso que todos precisam de uma fé só. É por isso que todos precisam de Jesus, só o caminho, só Ele. É por isso. Essa única e tão grande salvação nos colocou em um único corpo. Essa tão grande salvação nos colocou em um único corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E a oração de Jesus, é maravilhoso isso, que a oração de Jesus, em João capítulo 17, versículo 11, diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guardas em teu nome teu nome que me deste, para que eles sejam um. Para que eles sejam um, assim como nós. Guarda os meus no teu nome, para que eles sejam um. Colocado num corpo, que é o corpo de Cristo, para que eles sejam um. Pense nisso. Pense nessa tão grande salvação. Pense que aquela mulher deu na verdade, pelos relatos do Segundo Reis, esse texto maravilhoso nos ensina que Deus está presente na história, mas mostrando para nós a nossa dívida e a solução. Para concluir, Romanos capítulo 14, versículo 12 diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E para refletir sobre o temor de Deus. E aí nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, como diz a ceia: examine-se, pois, a si mesmo, sobre o temor de Deus. Examine-se sobre a si mesmo, sobre buscar ao Senhor em nossa necessidade. Ele diz: vinde a mim, clama a mim. Sobre um soberano Senhor que com um milagre quita a dívida do passado.
sobre um soberano Deus, sobre um grandioso salvação, que ainda nos dá a esperança de vida eterna. Quita a dívida do passado. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído por causa da dívida, por causa do pecado. Mas com esse milagre da salvação, Jesus quita a dívida do passado e nos dá a vida eterna. Eis que dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. João 10, 28. Ninguém arrebatará da minha mão, porque meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos? Que Deus abençoe. Deus querido, obrigado, Senhor.